Saudações e bem-vindo. Hoje convidamos a psicóloga Elvira Maria Mendes Lucas Madvadua. Como disse, a psicóloga que também desenvolve atividades relativas à naturapêutica. E com a nossa convidada hoje queremos saber até que ponto a medicina alternativa que ela também desenvolve pode ajudar nos esforços de prevenção e combate à Covid-19. Doutora Elvira Maria Mendes Lucas Madvadua é bem-vinda à família Mídia Mais. Obrigada. Doutora, como é que nasce o bichinho da psicologia? O bichinho da psicologia nasce porque a minha mãe que era enfermeira e ela queria que eu fosse para o lado da medicina. Mas eu não quis ser médica, aquela médica que normalmente se chama o doutor, e preferi abraçar a psicologia. Preferi abraçar a psicologia porque interessava-me a mim verificar o que se passava na mente de algumas pessoas. E uma das marcas que eu tive na vida foi uma criança que desde pequenina eu via que a criança não estava em condições, era uma criança de uma família de baixa renda e a criança era mandada para a rua para vender e fazer outras tarefas. E a criança acabou atropelada. Aquilo marcou-me porque eu vinha vendo que aquela menina não estava em condições mentais boas. Isto ligado ao fato da minha mãe ser enfermeira e me pôr a lidar com medicamentos, levou-me a entrar para esta área. Mas acabou não seguindo aquilo que era o sonho da mãe, ser enfermeira? Não, ela não queria que fosse enfermeira. O que desencoraja a doutora Elvira a seguir a enfermagem como desejava a sua mãe? Desencorajou-me porque achei que teria mais queda, se calhar, para analisar a mente, né? Problemas mentais. E ficamos a saber que tem estado a usar a psicologia para lidar com muitos casos da pandemia da Covid-19 que afeta a humanidade. Pode partilhar essa experiência? Claro. Tenho estado a lidar com pacientes com Covid-19. Não é fácil, eu penso. São pacientes que estão sofridos, cansados, outros. São pacientes que é preciso chegar perto e poder conversar com eles acerca de como eles devem se comportar para sobreviver, porque o mais importante nessa vida é conseguir sobreviver. Já tive há bem pouco tempo um paciente que quase desistia da vida, já não comia, não aceitava nenhuma medicação, mas depois de várias conversas com o paciente, estava cansado da doença, estava cansado porque lhe deixava desesperado, deixava-lhe mesmo desesperado. E conversando com ele, não podia estar muito perto dele, tinha que estar a uma distância, mas consegui conversar com ele várias vezes, fui-lhe dando a medicação e ele recuperou. Mas quando esse paciente chega assim, sabia-se claramente que padecia da Covid? Ele, quando apareceu pela primeira vez, com sintomas de uma gripe normal, ele não sabia que padecia do Covid, mas pronto, foi necessário mesmo aconselhar que fizesse o teste. Ele foi fazer o teste, o primeiro teste não acusou, mas os sintomas já eram gritantes, e isso fazia com que eu mesma tivesse que saber como lidar com o paciente. O primeiro exame dele deu negativo, mas os sintomas não mostravam que ele não tivesse algo mais grave que uma simples gripe. E foi necessário, depois de uma semana, voltar a fazer o teste. E aí o teste já veio positivo. Mas ao longo dessa semana o paciente esteve muito mal mesmo.
muito mal. Ele foi medicado no hospital, estava debaixo da medicação, mas os sintomas iam agravando-se, até o ponto dele passar para um estado já de desespero. Eu tinha uma tosse que não dava tempo para mais nada. Podia ficar uma hora de tempo a tossir. E acredito que qualquer pessoa entraria, né, em desespero, porque não entra mais nada. Se estamos a tossir, não há possibilidade nem do medicamento ser tomado, nem da alimentação passar pela boca. É triste. Talvez foi de tanto insistir, portanto, na medicação a nível do hospital, sem solução, que ele acabou se zangando com a vida e preferir observar uma espécie de greve de fome, quase, como dizia. Não, eu não penso que ele tivesse zangado. Porque eu até aconselho as pessoas, é bom que façam a medicação, são aqueles antibióticos, etc. E vitaminas que a medicina formal, né, dá aos doentes, é muito bom. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer realmente é ir ao hospital, fazer o teste e tomar a medicação que lhe é dado. Agora, nós como uma medicina alternativa, ajudamos muito. Temos medicamentos que são muito bons. Por exemplo, a tosse, eu cortei-lhe em pouco tempo. Pronto, há medicações que ajudam a que isso aconteça. Que produtos é que usa para tratar de casos da Covid? Nós estamos a falar de cura aqui, não? Sim. Porque quem cura é o hospital. Não é cura. Não é cura, não? Não é cura. Que produtos é que usa? Nós atenuamos os efeitos. Os sintomas manifestados pelo doente. Atenuamos. Que produtos é que usam? Temos vários produtos, né? Eu não gostaria de poder aqui citar quais são os produtos exatamente. O segredo é alma do negócio, como se costuma dizer. Mesmo, o segredo. Mas podemos saber se são produtos manufaturados, são produtos naturais? Por exemplo, para a tosse, são folhas que são ressecadas e depois disso é que se prepara a medicação. Então, por exemplo, para este tempo tem que estar a secar quantidades enormes, porque qualquer caso que apareça tem que ter um medicamento preparado para isso. E onde é que busca as folhas naturais? As folhas naturais na nossa mata, não é? Mata que circunda Maputo? Fora de Maputo. Dentro de Maputo mesmo já está difícil apanhar muita coisa. Mas fora, apanha-se. E o que eu estou a tentar fazer... Fora estamos a falar da província de Gaza, Manica, Sofala, Cabo Delgado, Niassa? Sim, eu vou em Inhambane. Uma das províncias onde obtenho alguns medicamentos é em Inhambane. E o que eu estou a fazer agora é tentar criar a minha própria floresta com essas folhas necessárias para algumas doenças. Sei que por causa do clima pode não ser possível tudo, mas ter o mínimo para não ter que fazer deslocações grandes. Quantos tipos de plantas usa, sem citar os nomes? Penso que neste momento uso mais que 30 plantas. Portanto, ajuda a atenuar os efeitos da Covid-19. Alguns casos chegam mesmo a resultar no tratamento que, entretanto, é feito no hospital e a complementaridade do vosso lado. Como é que, pela primeira vez, lidam com o caso da Covid-19? Não foi fácil. A doença é nova. É agressiva e perante a isto era necessário dar passos largos mesmo. Foi preciso sentar e pegar nas plantas, e buscar nelas o que cada uma dá de efeito no corpo humano. E essa junção de plantas
Essa junção de plantas é que já vai ajudar o doente a ultrapassar sintomas que possam ser graves. Mas quando recebe os primeiros casos, sabiam com clareza que se tratava de pessoas padecendo da Covid-19? Não. 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 E como é que chegaram a essa conclusão? Não, depois das análises feitas pelos pacientes só. Porque o que nós fazemos é aconselhar imediatamente. Se o paciente aparece com sinais que estão fora do normal, tem que fazer o teste. Tem que fazer o teste imediatamente. Trabalham em alguma parceria com o hospital? Porque nós sabemos, por exemplo, em relação à medicina tradicional, há um certo número de médicos que já estão preparados para referir pacientes de determinadas enfermidades para irem para o hospital, porque logo dizem mesmo que, olha, isto aqui não pode ser tratado com recurso à medicina tradicional, vá ao hospital. Sendo que os hospitais também fazem o inverso em relação a determinadas doenças. Prontos, dizer que não é exatamente medicina tradicional, não é? Sim, fosse não é medicina tradicional, é alternativo, como se diz. É alternativo, e a medicina alternativa não choca com a medicina formal, não há choque. E o paciente pode muito bem fazer o tratamento hospitalar e ser-lhe administrado estas ervas, desde que o terapeuta saiba o que o doente está tomando no hospital, porque também não podemos pôr um doente com excessos, por exemplo, em relação a uma determinada vitamina. Vamos falar de vitaminas. Depois de verificar qual é a prescrição que foi feita pelo médico hospitalar, então aí já vamos verificar qual é o medicamento que poderá cair. Porque as nossas vitaminas, né, que são preparadas através dessas ervas, têm também porções, quantidades, não é, de determinadas vitaminas. Por exemplo, vitamina C, vitamina D, vitamina... Então, nós temos que julgar isto tudo, não pode ser feito de qualquer maneira. E é por isso que muitas vezes eu tenho aconselhado as pessoas para não fazerem medicações em casa. Automedicação? Sim, essa automedicação. Por quê? Porque, por exemplo, nos dias de hoje nós vemos muita coisa nas redes sociais, mas muita coisa relacionada com medicamentos naturais que tratam esta doença. Mas o que ainda não foi visto é que nós podemos tomar uma série de medicamentos. Se a pessoa não for sensata, vai na sua própria casa fazer uma série de preparados, vai tomar e vai ficar com excessos de determinadas coisas. E isso não é bom para o corpo. Não é bom para o corpo. Trabalham apenas com produtos naturais ou há lugar para o emprego de produtos manufaturados? Nós usamos produtos manufaturados, mas naturais. Naturais, tudo. Temos muitos produtos naturais, mas manufaturados. E tudo se busca a partir de algumas províncias de Moçambique? Não recorre ao exterior? Estes produtos manufaturados, geralmente, é preciso ir buscar fora de Moçambique. É preciso ir buscar fora. Quais são os países? China, na China? Vamos à China e à África do Sul, neste momento. Chega a viajar à China para trazer produtos manufaturados? Claro. Claro. Quando é que foi a última vez que viajou para a China? Viajei há cerca de 2 anos. Agora, com isto que está a passar, né? Tem que aguardar. Para além de casos de Covid-19, que é a doença, digamos, de hoje, quais são outras doenças que tratam nesta medicina alternativa? Muitas doenças, muitas. O Covid veio depois de estarmos a trabalhar com uma série de doenças. Tratamos doenças do coração, tratamos diabetes, tratamos as epilepsias, uma série de doenças, o Alzheimer e outras doenças. O HIV, que é uma das principais e mais procuradas, e mais doenças, a asma, etc, etc.
Mas é um tratamento que mais incide em aspectos terapêuticos. Claro, claro. Diz que tem de viajar para o estrangeiro para conseguir algumas folhas de plantas medicinais. Mas a floresta moçambicana é bastante rica em plantas medicinais. Será que se nota alguma insuficiência de plantas medicinais que precisam para a vossa atividade a nível do país? Ou haverá uma outra razão que vos obriga a ter que ir para a África do Sul, por exemplo? Eu acredito que nós temos uma floresta muito densa, rica, mas com muita complicação para a aquisição destas ervas. Porque teria que, se calhar, haver empresas que tratam disto, como, por exemplo, na África do Sul, a pessoa desloca-se. Existem empresas que tratam de recolher ervas medicinais. E a pessoa vai, tem tudo exposto, compra aquilo que é necessário para a sua farmácia. Nós aqui ainda não temos, não temos nada disso, está difícil. Está difícil, muito. E até não se pode excluir em absoluta a possibilidade de uma parte das plantas que compram na África do Sul, por exemplo, terem partido de Moçambique, claro, de onde saem ilegalmente. Claro. E voltamos a reimportar. Claro, há muita coisa que a gente vê que imediatamente pensa que pode ter saído da nossa terra. É, muita coisa, a batata africana, a moringa, nós temos muita coisa boa. E eles têm aquilo arrumado, já manufaturado e tudo, em xaropes, etc. Há coisas, por exemplo, como a moringa, como a batata africana, que não há necessidade, eu não tenho necessidade de procurar na África do Sul, procuro aqui mesmo. E também é melhor porque estes medicamentos são melhores quando saem frescos. Então, mas eles já têm garrafas embaladas. Qual é o nível de afluência de pacientes da Covid-19 que buscam os vossos serviços? Neste momento subiu. Estamos a falar de que números médios? Por semana pode-se atender 3, 4. Para nós é muito, né? Porque antes não tínhamos doentes. Mas a lidar com pacientes de Covid-19 não temem serem infectados? Claro que tememos. Né? Que medida de precaução? Principalmente eu que tenho que lidar diretamente com eles. Mas tenho que fazer aquele protocolo todo. Tenho que ter aquele protocolo todo para atendimento do doente. O tratamento chega a incluir internamento ou é ambulatório? Não. É ambulatório. Tem alguns casos de sucesso que tratou que gostava de partilhar com a nossa audiência? Tenho. Ainda há bem pouco tempo tive um doente que estava a padecer. Primeiro, o que ele pensava que era de uma gripe normal, só que os sintomas foram agravando. Depois de uma semana ele teve que fazer este teste, fez o teste, o teste saiu negativo. Para o doente até foi uma maravilha ver o teste. Os sintomas lá estavam ainda. Sim, ter saído negativo. Só que os sintomas estavam lá mesmo e foram se agravando. O hospital medicou logo o paciente. Ele já estava debaixo da medicação, mas os sintomas foram se agravando mas muito mesmo. E quando ele liga, ele já estava em estado de desespero. A esposa também já não podia fazer o contato comigo. Então falamos tudo ao telefone, foi quando dei as primeiras dicas, mas depois tive que ir até a casa do doente, observando, claro, o protocolo todo. Quais são as faixas etárias de pacientes de Covid-19 com que têm lidado? A partir dos 35 anos. Ainda não tive nenhum jovem nem criança. A partir dos 35 anos. O que é que distingue tanto a medicina alternativa da medicina moderna?
Eu acho que o distingue é só o químico que está dentro desta medicação, porque são ervas também, né? São ervas também que são usadas para que se possa ser manufaturado esse tipo de medicamento. Mas pronto, é necessário, né, que se metam os químicos que é para conservação dessa medicação. O que não acontece conosco. Nós damos a medicação bem fresca. A medicação é fresca. Por exemplo, se o doente vai fazer um chá, o chá, ele vem buscar o chá semanalmente. Doutora Elvira, como é que apuram o princípio ativo das plantas medicinais que usam para poderem determinar as quantidades, as dosagens a dar aos pacientes? Neste momento estamos a trabalhar com um engenheiro químico. Ele é que nos apoia neste sentido das dosagens, né? E manufaturação de algumas coisas, porque nós estamos a preparar os nossos próprios medicamentos. Então ele é que está conosco nesses momentos. Estamos a fazer óleos essenciais, por exemplo, de eucalipto. Né? Posso falar de eucalipto, eu acho que as pessoas têm que usar muito eucalipto nesse momento. Estamos a fazer os óleos, estamos a fazer outro tipo de óleos essenciais. E nós estamos a vocacionar em pós. Estamos a vocacionar-nos em pós. Estes pós são para diversas doenças. Por exemplo, a pessoa está com tosse. Já sabemos o que temos, mas está tudo em pó. Este pó também leva um determinado tempo. Sabemos que tem que ser consumido em 15 dias, por exemplo, não é? Então o doente já sabe, já leva a medicação para aquele determinado tempo. Então temos pós para muita coisa, para a imunidade, não é? Que é a junção de diversas vitaminas. Temos o pó para doenças do coração, para diabetes, etc. Diz que as pessoas aconselham as pessoas a usarem muito o eucalipto, como é que se usa? Eu acho que o eucalipto, geralmente as pessoas usam em bafos, não é? Usam em bafos. Falou de estarem a produzir óleos de eucalipto? Sim. Este óleo também serve para fazer estes bafos. Serve para fazer bafos, serve para fazer inalações. Nós preparamos o óleo de eucalipto e temos também um pó que é usado exclusivamente para fazer inalações, porque é diferente fazer o bafo e fazer a inalação. Qual é a diferença? É que no bafo, geralmente as pessoas, penso que todo mundo usa isto, as pessoas põem aquela panela a ferver, etc., e cobrem-se, né, para fazer aquele bafo. A inalação não, a inalação tem que ser feita imediatamente para o pulmão. Tem que ser feita imediatamente. Mas já houve casos de uma espécie de asfixia, precisamente por causa do recurso a bafos. Sim. É preciso ter cuidado com tudo. Os hospitais têm estado a registrar muitos casos desses. Eu falei sobre isso, ainda há bem pouco tempo, é que as pessoas estão desesperadas, acredito. A situação não está bem, as pessoas entram em pânico e acredito que fazem algumas coisas já com exagero. O exagero é que vai fazer mal às pessoas. Por isso é que há necessidade de se contactar sempre elementos que possam ajudar nas quantidades. Porque o bafo eu não vou pegar em 2 quilos de eucalipto e pôr a ferver e querer fazer um bafo. Vai fazer mal. Vai fazer mal. A própria duração do bafo, sim, a duração, tudo isso o doente tem que ser explicado. Tem que ser explicado. Por exemplo, as inalações são pequenas quantidades. Acredito que se calhar há quem faça inalações, mas as quantidades usadas, aí é que está o perigo do uso destes medicamentos naturais. Doutora Elvira, o que é que aconselharia a um paciente ou alguém que denota sintomas de Covid-19? O recurso ao hospital ou a busca de medicina alternativa que usa produtos naturais? Eu disse logo no princípio, é necessário que o doente
logo que tenha sintomas, se dirige à unidade hospitalar. É necessário. É na unidade hospitalar onde este doente faz o teste, é na unidade hospitalar onde este doente recebe as medicações importantes para o tratamento desta doença. Como já havia dito, nós somos a medicina alternativa. Aliás, o próprio nome diz tudo. Mas grande parte dos casos, o hospital aconselha as pessoas, quando tiver alguns sintomas, enquanto não atinge certos sinais de algum agravamento da situação, aconselham apenas um confinamento em casa. E se essas pessoas que não passaram pelo hospital tomam a iniciativa de se dirigirem aos vossos serviços? Tem como verificar se a pessoa já esteve no hospital ou não? E se não esteve, primeiro aconselharem para ir ao hospital, para depois voltar para os vossos serviços com uma certa segurança também para vocês? É como disse, por exemplo, aquele doente, apareceu ele, só tinha sintomas de gripe. Eram sintomas e ele queria medicação para a gripe. Mas nós temos que ter a capacidade e discernimento de verificar cada caso. Cada caso é um caso e os sintomas são diferentes também de pessoa para pessoa. Então temos que ter discernimento, estudamos para isso, para verificar o estado daquela pessoa. E tem que trazer algo do hospital que diga que fez o teste. Tem que trazer algo. Que desafio é que, na sua opinião, representa, sobretudo para a vossa medicina, lidar com um fenômeno completamente novo para todo o mundo? Estou a falar da Covid-19. É um desafio Não grande. vou trazer aqui os casos de diabetes, hipertensão, que já são casos quase que fazem parte do nosso dia a dia. É um desafio muito grande. Um desafio, e eu penso que isto ainda carece de muitos estudos. Quem sabe nós não temos a cura com esta densa floresta que temos? Sim, quem sabe. Mas isto é uma coisa que é necessário que se faça muito estudo mesmo. E prontos, quem sabe mesmo que nós conseguimos atingir. Estamos à espera de vacinas que não sei se chegam ou não chegam, mas temos que ajudar o nosso povo, temos que ajudar. Como é que trabalham com cerca de 30 plantas diferentes? Como é que chegam a determinar que esta planta pode ter alguma utilidade para o tratamento de certas doenças e que doenças é tratar com esta planta? Por hipótese, por que assumimos ou por que não podemos assumir que a folha de uma mangueira pode ter uma utilidade para tratar uma certa doença? As plantas têm que passar por testes primeiro. Testes. Estamos a falar de testes laboratoriais. Laboratoriais, sim. Mas os curadores não usam, não é o vosso caso. É isso. Não usam testes. É a medicina tradicional. Não usam e penso que trabalham com aquilo que vai sendo feito ao longo dos anos e vão aprendendo nas aulas que Tanto têm. que há predomínio do empirismo, digamos assim. Sim. Não é o vosso caso. Não. Por aquilo que percebo, já tem uma pequena unidade industrial de processamento de certas plantas, de folha de certas plantas. Para fazer os pós que eu falei há bocado. Queremos nos especializar nestes pós e queremos ajudar muita gente. Vamos chegar lá. Tem uma equipe de quantas pessoas? Neste momento somos duas só. Duas pessoas só? Duas pessoas. Ainda Quais são as especialidades? A doutora é psicóloga? Eu sou psicóloga e a minha colega é naturapeuta também. Naturapeuta. Portanto, este número é suficiente para a demanda? Neste momento, iniciamos, não se contava com uma doença como esta. Não se contava. O número de pacientes era um número que era execuível para nós sermos duas só. Mas neste momento realmente o caso está ficando já mais complicado, já aparecem mais pessoas com sintomas disso e aquilo. E às vezes não é o Covid, não. As pessoas não estão com sintoma de Covid, mas pensam que estão com o Covid. E pegou moda quase na atualidade
Basta a pessoa se sentir mal, pensa logo, vai logo para a Covid. O que é que leva a esta tendência? É o desespero que a humanidade atingiu? O medo. O medo. O medo. Eu penso que a morte cria medo, cria pânico para qualquer pessoa. E as pessoas estão com medo, as pessoas estão em pânico. E neste momento, qualquer sintoma, o indivíduo imagina que deve ser o Covid. E temos como livrar a humanidade desta tendência que acaba afetando muitas pessoas. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil porque as pessoas, neste momento, ganharam uma série destes medos. Ganharam uma série destes medos, estão descontroladas. O confinamento obrigatório, porque um familiar ou um colega teve Covid, este confinamento, esta quarentena que é necessário fazer, faz com que as pessoas, neste momento, sintam que pronto, a vivência está complicada. A vivência está complicada. As pessoas vão às lojas, mas as pessoas têm medo. Vão às lojas, as pessoas têm que ir ao hospital. Há quem já nem vai ao hospital porque tem medo de ir à unidade sanitária. Está necessitado, mas não tem coragem de ir à unidade sanitária. Então o que é que vai acontecer? É que outras doenças vão se complicar. Não sei se as pessoas têm medo, assim, como a doutora diz, se todos os dias as autoridades aparecem a queixarem-se de observância de medidas básicas, mesmo como o uso da máscara. Aliás, as televisões mostram isso todos os dias em diferentes pontos de Moçambique. Nós notamos que uma parte da população não acata as medidas. Não acata as medidas. Eu própria já andei em vários sítios para verificar, né, o nível de acatamento das normas, mas há muita gente que não acata. E principalmente a população com renda baixa. As pessoas estão desesperadas, querem ter o pão de cada dia, não estão preocupadas. Não estão preocupadas no acatamento dessas medidas. Houve uma vez que eu perguntei, estava um casal e traziam a criança sem máscara a descerem de um carro coletivo e parei e pedi para eles pararem só para perguntar se não tinham medo de contrair a doença. A resposta foi uma resposta que aí é que eu vi que as pessoas realmente estão desesperadas. Não chegou a dizer qual foi a resposta. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena dizer, mas dizer que as pessoas estão desesperadas, mesmo essas pessoas com esta falta de capacidade de resistir à vida neste momento, não porque elas não pensem. Elas pensam, mas não tem como. Não tem como e preferem viver desse jeito. Preferem viver desse jeito. Se vamos para os bairros é horrível, não sei se já passeou pelos bairros, é horrível. As pessoas encostam-se, estão sem máscara, tocam-se, as pessoas não acatam com nada. Quando a pandemia acabava de ser conhecida, tivemos algumas experiências de diferentes partes do mundo. Vamos citar aqui o país vizinho Madagascar, onde se cultivou a convicção de que eles tinham um chá que tratava da Covid-19, mas a realidade veio a mostrar o contrário. Que interpretação psicológica podemos ter desta tendência de certas partes do mundo? E também tivemos aqui mesmo perto a Tanzânia. A Tanzânia não encarou a pandemia da Covid-19 como o resto do mundo encarou. Aqui os psicólogos são desafiados a encontrar solução para alterar esta realidade. É muito difícil isto.
Isso é muito difícil, é muito difícil. E, ao longo desta pandemia, nós vamos ter que ainda ver muita coisa. Vamos ver ainda muita coisa. Vão aparecer curas fantasmas, vão aparecer ainda curas fantasmas. Pronto, mesmo as vacinas, não sabemos se elas são vacinas que realmente vão ajudar completamente o indivíduo. Eu ainda penso que há 2 dias estava a ver uma notícia em que se dizia que a nova versão do vírus não se coibita com a vacina que está sendo dada. Então, é isto que cria este tipo de desespero nas pessoas, que as pessoas vão ouvindo notícias diversas e os mais sabidos são esses até que entram primeiro em desespero. Eu até tenho dito aos meus pacientes que é para não tomarem como costume estarem sempre a ouvir notícias deste tipo, porque isso faz mal, faz mal. Psicologicamente não é bom estar sempre a ouvir falar de mortes e de soluções que não são encontradas, etc, etc. Porque isso cria outro tipo de doença, que é já a doença a nível mental. Que é a doença a nível mental. Dizia quando conversávamos aqui antes de chegarmos a esta fase que tem também tido casos de pacientes que chegam a si e depois de muita conversa chega à conclusão que afinal de contas aquele indivíduo não tem quase nada. Isso é verdade. Isso é verdade. Até podia falar de um caso específico. Tive uma paciente que me apareceu com um monte de análises já feitas em diversos momentos. E prontos, essa paciente é uma paciente que eu penso que tem zelo demasiado sobre a saúde dela. Não porque ela esteja a padecer daqueles males que ela imagina. Ela imagina, não porque ela sofra dos males que ela apresenta. Porque depois, na conversa comigo, eu quis saber qual era o mal e os porquês de tanta medicação passada, tantas receitas, tantas análises. E estivemos conversando, chamei-lhe num outro dia, não conseguimos terminar num dia. Num outro dia veio, conversamos e acabei lhe fazendo ver que era necessário ela fazer terapia, uma terapia que lhe ajudasse a fugir disto. Uma terapia que lhe ajudasse a fugir disto. E qual foi o desfecho? Ela está melhorando, sim. Ela está fazendo a terapia. A terapia consiste em quê? Seria explicar, né, um pouco para dentro do trabalho do terapeuta, né? Mas toda a terapia é feita em base de conversas do terapeuta com o doente. O terapeuta tem que saber usar formas e um vocabulário adequado para convencer o seu doente a acatar com o que o terapeuta diz. Mas ela está muito melhor. Tirei-lhe uma série de medicamentos. Ela foi para lá com um saco cheio de medicamentos. Já lhe tirei uma série deles. Já lhe tirei. E fiz-lhe ver também que nós, quando vamos ao médico, se nos queixamos e queixamos-nos sempre, acabamos sempre saindo com algum medicamento. E quando saímos com o medicamento, nos queixamos de mau atendimento. É verdade, não ficamos satisfeitos. Até podemos ir queixar ao Ministro da Saúde. É verdade, mas ela agora, eu penso que ela já, depois de muita conversa que estamos tendo, ela está verificando que estava a fazer-se mal a si própria. Eu fui, por exemplo, verificar que ela estava a fazer um medicamento para o estômago há mais de 6 meses, o mesmo tipo de medicamento, e obteve o mesmo medicamento em diferentes unidades sanitárias, e ela estava a fazer normalmente, nunca achou que aquilo podia ter outros efeitos no corpo dela.
Porque vai dar efeitos colaterais. Vai dar efeitos colaterais. O que é mais grave entre a doença como tal, por exemplo, Covid-19, e uma doença que não existe, estamos perante uma situação de percepções? Todas matam. As duas matam. Matam. Mas qual é que pesa mais? Olha, o Covid-19 ainda é uma miragem. Ainda é uma miragem, não se sabe exatamente o que é. E tudo que é miragem faz o que está fazendo a qualquer indivíduo. É aquela sensação de medo. O medo do invisível é enorme. Nós, se temos o inimigo em frente de nós, é diferente de não sabermos quem é o inimigo. Então, daí que o que se está a notar é que as pessoas estão com grandes crises a nível mental. Estão com grandes crises a nível mental. O inimigo é invisível. E como gerir a ansiedade em tempos de pandemia, por exemplo, da Covid-19? A questão da ansiedade tem maior peso na vida das pessoas. Como gerir positivamente a ansiedade? É preciso que cada indivíduo possa saber gerir esta parte. A ansiedade não é uma doença. A ansiedade não é uma doença. A qualquer momento a pessoa fica ansiosa por qualquer questão. Mas o que é exatamente a ansiedade? É isto que eu estava a dizer há bocado, o medo do invisível. Este medo do invisível. Então, as pessoas acabam assim, ansiosas e começam a ter outro tipo de problemas por causa dessa ansiedade. Como eu estava a dizer, a ansiedade não é doença, mas se nós não controlarmos a nós próprios, passamos para uma fase em que vamos ter que precisar da ajuda de profissionais, porque já vamos entrar em depressões. Esta ansiedade vai gerar a depressão, vai gerar outro tipo de doenças a nível da mente. Vai gerar outro tipo de doenças. E o doente ansioso também padece de outros males, dor de cabeça. O doente ansioso tem falta de ar. A determinado momento, este doente pensa que está com esta doença de momento, mas não está. O doente está ansioso, pura e simplesmente. Começa a ter problemas gastrointestinais, começa a sofrer de insônia. E se nós não gerirmos nós próprios a este estado, temos que procurar um profissional que nos ajude. Muitas pessoas costumam refugiar-se no álcool para fugir, portanto, da ansiedade. Claro. Aí é que já álcool começa a ficar complicado. Sim, começa a ficar complicado nesse ponto. Por isso eu aconselho mesmo as pessoas que não conseguem gerir isto, que procurem ajuda de profissionais de saúde. Que procurem ajuda. Diga uma coisa, doutor. O paciente da Covid-19 que chegaram ao estágio em que já precisam de auxílio de oxigênio, os vossos serviços têm a coragem de receber esses casos e dar, digamos, a vossa parte no sentido de ajudar aquele paciente? É assim, um doente nesse estágio já de necessidade de oxigenação, este doente nem para ingerir, seja o que for, não consegue. Então, o paciente que num estágio desta necessidade tem que ir à unidade hospitalar urgentemente, que é para poder ser administrado este oxigênio. Disse que nos vossos serviços também lidam com outro tipo de doenças. A pandemia da Covid-19 é um caso relativamente novo. Com muita frequência na sociedade moçambicana passou-se a falar de casos de hipertensão, diabetes e outras doenças. Algo que não acontecia no passado não muito distante. O que é que mudou na sociedade para este novo quadro que nos apresenta? Se apresenta. Eu penso que, pronto, a vida mudou. A vida mudou muito. Há mais exigências.
não só sobre os mais velhos, mesmo para com os jovens. Eu tenho recebido pacientes com problemas de hipertensão na faixa etária de 23 anos. 23 anos, 30 anos. E é triste, eu penso que antigamente não havia assim tantos casos de jovens com problemas de hipertensão. Mas a vida está complicada. Eu costumo dizer isso só, a vida está complicada, exige mais de cada indivíduo e isso faz com que esses casos de hipertensão surjam com mais incidência. E em relação à diabetes, por exemplo? As diabetes são doenças que geralmente são adquiridas porque, não é, um outro familiar teve, não é? Se o pai teve... Mas naqueles casos em que, quando se investiga, se chega à conclusão que não há nenhum histórico na família. Também há isso, temos que contar com isso. E muitas vezes esse tipo de doenças que aparecem do nada é pelo mau comportamento que a gente tem. Mau comportamento em relação à nossa alimentação. Então acabamos tendo problemas que podemos não ter se nos comportássemos dignamente. Principalmente estes jovens. Eu tenho dito a eles, é necessário que haja bom comportamento em relação àquilo que come, àquilo que bebe. Porque isto é que faz com que eles muito mais cedo comecem a ter problemas que não deviam ter. É otimista do ponto de vista do futuro em relação à pandemia da Covid-19? A humanidade está desesperada. Eu sou otimista. Sou otimista. Já houve mais pandemias no mundo. Já houve mais pandemias. Mas tão severas como a pandemia da Covid? Claro, não podemos medir. Não podemos medir isto. Não podemos medir isto. Um dia vai se conseguir chegar ao ponto de eliminar. Não se sabe quando. É que esta pandemia aparece num contexto para nós extremamente difícil, em que aquilo que deviam ser as medidas de prevenção ficam praticamente desafiadas. É preciso observar essas medidas em todos os locais onde nos encontramos. Entretanto, temos uma carência acentuada de transportes, as crianças têm de ir à escola, entre outros locais que acabam forçando alguma aglomeração de pessoas. Sim. É verdade. Isto não vai ser fácil. E o mundo está quase parado. Repito que o isto ano não vai de ser 2020 foi quase perdido, apesar de tudo o que se disse. 2021 não sabemos ainda se vai ser uma exceção. Não vai ser fácil, continuar a dizer. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O tipo de carência econômica que nós encontramos na nossa população não ajuda mesmo. E não é só isso, falou e muito bem há bocado, são os transportes públicos que não são suficientes, as pessoas continuam a aglomerar-se nos transportes. Isso e tudo mais vemos nos mercados. As senhoras querem continuar a vender, precisam de sobreviver. E deparamos com isso tudo. Não vai ser fácil. Eu costumo dizer que Deus até está a ajudar a África. Deus está a ajudar a África. Porque se nós estivéssemos como está a Europa a viver este problema, morremos todos. Não, mas o nosso contexto também acaba sendo bastante favorável. Não temos uma população tão abundante a ser semelhança da Europa, que não tem um espaço suficiente para tanta gente. A nossa dispersão quase que acaba ajudando. Ajuda, tudo isso é por isso que eu digo que Deus ajudou a África. Tirando os centros urbanos. Sim, sim. Deus ajudou a África nesse sentido. E qual é o desafio que acha que a pandemia da Covid-19 impõe especificamente à vossa classe, a classe dos psicólogos? É um grande desafio. Um desafio muito grande. Acabamos de falar, por exemplo, das crises de ansiedade. Partindo destas crises, são as depressões, são os suicídios e outros males. Mesmo depois dessa pandemia passar, ainda vamos levar muito tempo até estarmos bem psicologicamente.
Elvira Maria Mendes Lucas Madvadua, psicóloga naturopêutica, foi a nossa convidada a este espaço. Exploramos precisamente esta sua especialidade para percebermos até que ponto pode ajudar na busca de esforços visando fazer face à problemática da pandemia da Covid-19. Fica aqui o nosso muito obrigado por ter escolhido, portanto, ou seja, por ter dedicado parte do seu tempo para estar conosco. Nós voltamos proximamente com mais uma proposta.